Olá, me chamo Leonardo Gomes e hoje iremos comentar acerca de um teste imunoenzimático conhecido como ELISA. O ELISA é um ensaio imunoenzimático baseado na reação antígeno-anticorpo, o qual pode ser monitorado ou detectado através da atividade enzimática. Esse teste é muito sensível e usado para detectar e quantificar substâncias como antígenos, anticorpos, proteínas, glicoproteínas e hormônios. Dentre as suas vantagens, destaco a boa sensibilidade e especificidade, a sua capacidade apropriada para detectar moléculas-alvos mesmo em níveis baixos e sua fácil manipulação. Como desvantagem, existe a sensibilidade dos reagentes a agentes do intemperismo, como temperatura, e é um método susceptível a erros de pipetagem e variação no seu tempo de incubação. Historicamente, antes de seu desenvolvimento, a única opção para a realização de um imunoensaio era o radioimunoensaio, uma técnica que utiliza antígenos ou anticorpos marcados radioativamente com o iodo 125. No entanto, como a radioatividade representa uma ameaça potencial à saúde, buscou-se uma alternativa mais segura. E dentro desse contexto, a alternativa mais segura seria substituir o sinal radioativo por um sinal não radioativo. Na época, já se tinha o conhecimento de que a ação de uma peroxidase na presença do peróxido de hidrogênio sobre um agente cromogênico, como o TMB ou a BTS, os quais são incolor, seriam capazes de produzir um agente produtor de cor, ou que exibisse uma coloração, o qual era utilizado como um sinal da atividade da enzima sob o substrato. A partir dessa observação, em 1971, dois pesquisadores suecos e dois holandeses publicaram independentemente artigos que sintetizavam esse conhecimento da cinética enzimática da peroxidase e criaram o ensaio denominado ELISA. Testes iniciais foram capazes de identificar a imunoglobulina G no soro de coelhos e gonadotrofina cariônica humana em amostras de urina. Desde então, o método tem sido usado em muitas aplicações diferentes e se tornou uma rotina de pesquisa laboratorial e métodos de diagnóstico em todo o mundo. Quanto às etapas para a descrição desse procedimento, nesse vídeo destacaremos 6 principais. Então, para este ensaio são utilizados placas de 96 poços, onde são adsorvidos a esses poços tanto um antígeno quanto um anticorpo. No entanto, para o melhor aproveitamento dessa imagem, seguiremos exemplificando a adsorção do antígeno. Então, na etapa 2, é adicionado um anticorpo dirigido contra um antígeno. Na etapa 3, um anticorpo dirigido contra o anticorpo que está ligado ao antígeno, onde esse anticorpo está associado a uma enzima, que pode ser uma peroxidase ou uma fosfatase. Na etapa 4, é adicionado a esse poço o substrato dessa enzima mais um agente cromogênico. É esperado, portanto, a reação enzimática, etapa 5, e com o tempo decorrido de incubação, essa placa será lida em uma leitora. Quanto aos tipos de ELISA, nessa apresentação destacaremos os 4 tipos principais, que são o ELISA direto, o ELISA indireto, o ELISA sanduíche e o ELISA competitivo. No ELISA do tipo direto, a esses poços serão adsorvidos um antígeno, seguido de uma etapa de bloqueio. Essa etapa
é realizada pela adição de albumina sérica bovina, a qual tem a função de se ligar a regiões onde não houve a dissorção do antígeno, evitando posteriormente a ligação inespecífica do anticorpo a essas regiões. Na etapa 3, é adicionado um anticorpo dirigido contra o antígeno, o qual está associado à peroxidase, e, por fim, a etapa 4 será adicionado o substrato mais o agente cromogênico, o qual, nessa etapa, é esperado a reação enzimática e a formação de uma coloração. No ELISA do tipo indireto, ocorrerá as mesmas etapas iniciais descritas anteriormente, a dissorção do antígeno e o bloqueio. Na etapa 3, será adicionado um anticorpo dirigido contra o antígeno. No entanto, diferente do que foi mencionado anteriormente, esse anticorpo não tem a enzima envolvida na catálise da reação que irá gerar uma cor. Portanto, será necessário a utilização de um segundo anticorpo dirigido para este primeiro anticorpo, o qual ocorre na etapa 4. Sendo assim, até a etapa 4 temos o antígeno, o anticorpo primário dirigido contra o antígeno, o anticorpo secundário dirigido contra o anticorpo primário, o qual está associado à peroxidase. Por fim, esse complexo recebe o substrato mais o agente cromogênico e é esperada a reação colorimétrica. No ELISA do tipo sanduíche, não mais um antígeno será absorvido, agora será um anticorpo e esse compreende a etapa 1. A etapa 2 será o bloqueio e a etapa 3 será a adsorção de um antígeno, o qual irá se ligar ao anticorpo por um epítopo específico. Na etapa 4 será adicionado um anticorpo associado à enzima, o qual irá se ligar ao antígeno através de um novo epítopo ou região. E em 5 será adicionado o substrato da enzima mais o agente cromogênico e é esperado a formação também da coloração. No ELISA do tipo competitivo, também haverá adsorção do anticorpo aos poços, seguido de bloqueio. Na etapa 3 será adicionado um antígeno contra esse anticorpo, o qual haverá a interação entre eles. Na etapa 4, um segundo anticorpo será adicionado e se ligará a uma nova região deste antígeno. Na etapa 5, surge, portanto, o anticorpo que está associado à enzima, que se ligará a esse segundo anticorpo. E, por fim, a etapa 6, a adição do substrato e do agente cromogênico. O ELISA pode ser considerado um método qualitativo e quantitativo. O mesmo é qualitativo quando utiliza-se a coloração para revelar a presença ou a ausência de um dado antígeno ou anticorpo em uma dada amostra. No entanto, o mesmo pode ser considerado quantitativo quando essa placa é submetida a um processo de leitura e, através da obtenção da densidade óptica e correlação com a curva padrão para um dado analito, os níveis ou as concentrações deste analito podem ser quantificadas, portanto, um teste quantitativo. Mais recentemente, um novo método de ELISA foi desenvolvido. O mesmo é denominado de ELISA ultrassensível e foi baseado em enzimas que manipulam nanopartículas como repórteres cromogênicos. No ELISA colorimétrico convencional, um sinal é gerado pela conversão do substrato da enzima a uma molécula colorida, e a intensidade da cor da solução é quantificada pela medida da absorvância com um leitor de placa, como mostrado anteriormente.
Embora a distinção entre solução não colorida e colorida possa ser detectada a olho nu, isso só é possível quando o analito está em altas concentrações. No método proposto, em B, o ciclo biocatalítico do marcador enzimático está ligado ao crescimento de nanopartículas de ouro para a obtenção de solução de cor azul ou vermelha, na presença ou na ausência do analito, respectivamente. Assim, para esta reação na ausência do analito, em B, a redução de íons de ouro na presença do peróxido de hidrogênio ocorre em uma taxa muito rápida e nanopartículas de ouro não agregadas, quase esféricas, são obtidas. Nessas condições, espera-se que a solução adquira uma cor avermelhada. Na presença do analito, em C, a enzima catalase consome o peróxido de hidrogênio e isso retarda a cinética de crescimento do cristal, o que resulta no crescimento de nanocristais, mostrando uma morfologia mal definida, compreendendo nanopartículas agregadas. Como consequência, a solução fica azulada. As cores azul e vermelha são facilmente distinguíveis à primeira vista, facilitando assim a detecção do analito a olho nu. Ainda sobre esse teste, o antígeno específico da próstata, o PSA, e o antígeno do HIV, o P24, foram detectados no soro total em concentrações ultra baixas, de 1 × 10 elevado a menos 18 gramas por ml. No entanto, este método é qualitativo e pode determinar apenas a presença ou ausência de um analito e não sua concentração. Obrigado.